E hoje, quinta-feira, é dia de a gente falar de direito. O advogado Eliseu Soares veio aqui em casa para a gente conversar pessoalmente, né, doutor Eliseu? Muito bom dia para o senhor. Bom é um dia, prazer Thaís. recebê-lo aqui. Veio aqui pessoalmente para a gente conversar sobre a redução da maioridade penal, um tema extremamente polêmico. A gente sabe que essa discussão já vem rolando aí há muito tempo, né, doutor Eliseu? Para o pessoal que está em casa entender, hoje, uma pessoa só pode ser responsabilizada criminalmente a partir dos 18 anos de idade. Né? Essa maioridade penal está sendo discutida no Congresso Nacional para que seja reduzida para os 16 anos. Uma polêmica imensa e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto com o doutor Eliseu. Doutor Eliseu, conta pra gente, por que tem tanta polêmica em torno desse assunto, hein? Thaís, em princípio eu quero te explicar que, muito embora a Constituição da República garante que o processo penal só deverá ser para as pessoas maiores de 18 anos, mas o legislador, ele fez uma lei muito interessante, chamado de ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é um código de repressão. Nesse código, o garoto, a garota, a partir dos 12 anos de idade até os 18, ele pode sim ser responsabilizado pelos seus atos. Essa responsabilização parte de uma advertência até uma internação. Chama-se de internação, mas de fato é como se fosse uma prisão também. Mas esse ato que esse adolescente comete, né, entre os 12 e os 18, não é considerado um crime, né? É considerada uma infração, é isso? A questão é só de denominação. De nomenclatura, né? Uns fala-se crime, outros fala-se ato infracional. Mas há sim a responsabilização, só que de uma forma diferenciada. A lei entende que o menor, ele está em formação, é uma pessoa que está em formação e, portanto, deverá responder pelos seus atos na medida que ele compreende o que fez. Essa discussão, né, ela realmente é muito polêmica, porque em outras nações, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos responsabiliza aí os seus cidadãos desde muito pequenos, 12, 13 anos, são aplicadas as leis, né, um código penal, mesmo que é aplicado para um adulto, é aplicado aí para a criança e para o adolescente, não fazendo muita distinção aí com relação à idade. E muitos brasileiros, né, cansados aí com esse alto índice de criminalidade, inclusive praticados, né, essa criminalidade praticada aí pelos menores, muita gente vem pedindo, vem clamando que essa maioridade penal seja reduzida. O senhor acredita que com essa redução da maioridade penal, que um adolescente aí com 16 anos, que ele possa ser realmente penalizado pelo Código Penal, né, que isso realmente pode diminuir a criminalidade? O senhor acredita nisso? Veja só, Thaís, eu acho pouco provável que uma emenda dessa Constituição venha a ser aprovada. Pelo fato, eu também entendo que é uma emenda inconstitucional. A Constituição tem algumas normas que são rígidas, que o controle dela, a alteração é muito difícil. Mas, para você ter uma ideia, o índice de crimes praticado no Brasil por jovens, adolescentes, não atinge 9% da totalidade. Desses outros 91% de crime praticado por adultos, o Brasil consegue punir muito menos da metade. Ou seja, em torno de 50% dos crimes praticados pelos adultos não são punidos. Entretanto, a gente está preocupado com 9% praticado pelos menores, que tem uma repressão. Isso sem falar na superlotação, né? O sistema está sobrecarregado, né? Existe uma impunidade muito grande, como o senhor falou. Existem muitos problemas no processo investigativo, né? Existem problemas no policiamento ostensivo, enfim. O sistema está praticamente falido, então tem que se investir em muito mais setores, né, para se combater a criminalidade, né? Qual caminho o senhor acha que pode ser o mais adequado aí para a gente realmente combater com efetividade a criminalidade? Eu falo de Brasil, mas principalmente em alguns estados, o investimento necessário é em educação. Os estados que mais se preocuparam com isso, como o estado do Paraná, por exemplo, a criminalidade dos menores de 12 anos não chega a 3%. Em alguns outros estados esse índice aumenta.
mas é falta de investimento na educação, na cultura, no lazer. Tem que dar opção Tem para a que ocupar os garotos. Os garotos, realmente, as garotas, né? Hoje em dia a gente vê que realmente as famílias estão se desfazendo, né? Não existe mais aquele compromisso, aquela preocupação do filho em respeitar o pai, em respeitar a mãe, em respeitar o mais velho, respeitar o professor. Tem que haver essa educação, inclusive doméstica, né? A educação dentro da sala de aula é educação doméstica. Então, na sua opinião, a maioridade penal deve permanecer aí nos 18 anos e haver um trabalho mais pesado durante a infância e a adolescência? A meu ver, essa discussão ela é válida, mas é uma questão que não vai alterar em nada. Vai continuar como está. A gente não consegue controlar nem os que já são hoje penalmente responsáveis, imagine os menores. Agora, eu digo que o que o Brasil precisa fazer é investir em educação. Investir em educação e recuperar melhor, dar oportunidade para os nossos jovens do Brasil. Exceto, caso contrário, daqui a uns dias, teremos presídios enormes, grandes, tudo cheio de adolescentes. Pois é, isso é uma pena, né? O senhor falando em presídio, eu lembro que eu estava lendo uma reportagem sobre os presídios na Holanda, que a Holanda importa preso. Os presídios são vazios. Então, como eles não têm ninguém para colocar lá dentro, eles importam presos de outros países. Já pensou se no Brasil fosse assim? Seria maravilhoso, né? Agora, doutor Eliseu, em que pé está essa discussão lá no Congresso Nacional? Thaís, essa discussão, ela passou em um órgão interno da Câmara, onde eles entendem que é constitucional. Agora vai instruir-se essa emenda e será votado pela Câmara em 2 turnos. Deverá ser aprovado por 3/5 dos deputados. Precisa de 303 votos, salvo engano. Depois será sabatinado ainda pelo Senado Federal, que também em 2 turnos de votação. E, nesse caso específico, como é a emenda à Constituição, não haverá participação direta da Presidente da República. Ou seja, ela não tem poder de vetar, né? Ou sancionar. O próprio Congresso tomará as providências. Doutor Eliseu, foi um prazer imenso conversar com o senhor sobre esse assunto. Ainda tem muita água para passar embaixo aí dessa ponte. Vamos aguardar, ver o que o nosso Congresso Nacional vai decidir com relação ao futuro dos menores, né, infratores aqui do nosso país. Muito obrigada pela sua visita aqui. As portas do Bem Você, o senhor já sabe o caminho aqui de casa. As portas estão sempre abertas para a gente discutir esses assuntos que a gente não pode esquecer. A gente está falando sempre aqui, sabe, doutor Eliseu, de moda, de beleza, de escovinha no cabelo, dando dica, mas a gente não pode esquecer do que é nosso direito e do que é o nosso dever. Então, por isso, a sua presença aqui é sempre muito, muito bem-vinda. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, obrigado e até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira.